seja bem-vindo. Eu sou Jonas Luiz da Silva, de Capuí, e hoje nós continuaremos a falar sobre esse extraordinário Toscanini, o maestro genial. E quando era o ídolo do público? Naquele mesmo verão, quando dirigiu mais 18 óperas no Rio de Janeiro, todas de memória e sempre gravado ao vivo daqui da Academia Lato Senso do Instituto Icapuí Filmes. Esta é a segunda parte, dando continuidade à história deste grande homem através de sua biografia. Não menos extraordinário do que a sua memória era o ouvido. No fortíssimo de 100 instrumentos de corda e sopro, percebia o menor descuido por parte de um segundo violino ou de um contrabaixo, por mais distantes que se encontrassem. Os músicos sabiam que, quando Toscanini dirigia, não só esperava de que passasse despercebida a mais leve imperfeição. Às vezes o maestro não dizia nada no momento, mas, no fim de uns dias, observava. Na quinta-feira passada, esqueceu-se de uma pausa no quinto compasso. Ou então, já no ano passado, o senhor cometeu o mesmo erro. Talvez julgasse que não tinha dado por isso. A busca obstinada da perfeição artística levou-o a mudar de orquestra com frequência. O incidente mais insignificante ocasionava a sua instantânea demissão, que acompanhara com afirmações acerca da incapacidade dos músicos de interpretar as obras dos grandes compositores. Raras vezes sentiu Toscanini que a interpretação da orquestra que dirigia era essa ideal e impecável interpretação que o seu ouvido exigia. Quando o ensaio ou um concerto o deixava descontente, voltava para casa mergulhado num silêncio profundo e negava-se a comer. Se estava especialmente desgostoso, considerava que a família devia participar de tal contrariedade. Jejuando também. Um dia, perdendo o domínio de si, gritou aos músicos da Orquestra Sinfônica da NBC, que eram uns meninos de escola, uma cambada de metacaptos. Suspendeu o ensaio e saiu do estudo tão colérico, agitado e suado, que apanhou uma constipação à saída. Vê-se que o maestro não perdeu o seu ímpeto, comentou sorrindo um dos executantes. Basta ver como ele vai furioso. Com pessoas indolentes, medíocres ou vaidosas, chegava a mostrar-se desagradável ao extremo. Assim aconteceu com certa prima-dona, que no ensaio respondeu a uma observação do maestro explicando-lhe que a estrela ali era ela e não ele. Senhora, respondeu Toscanini, lançando-lhe um olhar de desprezo, as estrelas estão no céu. Aqui não há mais do que músicos, bons e maus. E afirmo-lhe que a senhora pertence ao número dos maus. No entanto, sabia mostrar-se indulgente com as pessoas em que pressentia uma centelha de talento. Uma soprano, dotada de voz belíssima, cometeu várias faltas durante o seu primeiro ensaio. Você tem o pior ouvido do mundo, gritou-lhe Toscanini, perdendo a paciência. E em seguida, adoçando o tom, disse, mas canta como um anjo. No instante em que subia
ao estrado e empunhava a batuta, sentia-lhe os olhos míopes e fundos. A batuta cortava como se fosse um chicote. Não, 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 ouvia-lhe gritar de repente, interrompendo os primeiros compassos da obra que a orquestra se julgava capaz de interpretar com os olhos fechados. Gostava de valer-se de exemplos para explicar o que queria. Quando desejava exprimir notas leves, etéreas, fazia flutuar um lenço no ar. Para conseguir um efeito embalador, fazia um gesto de mão que acalenta um filho nos braços. Durante o ensaio em Nova York, demonstrou a uma parte da orquestra qual era o efeito de sonoridade distante que esperava dela, dizendo aos instrumentistas: distante, mas não muito, como daqui ao Brooklyn. Como daqui ao Brooklyn. As gravações de ensaio de uma orquestra, sob a direção de Toscanini, feitas pelos técnicos de estúdio sem que o maestro disso se apercebesse, eram um bom entretenimento nas festas dos círculos musicais. Os que ouviam o maestro falar, a orquestra, numa mistura de inglês, alemão e italiano, admirava-se de que houvesse quem entendesse indicações feitas de tal forma. Numa conversa normal, fora dos ensaios, era capaz de se expressar com igual facilidade em qualquer dos 4 idiomas. Apesar de inflexível e tirânico como um regente de orquestra, era um homem de coração brando. Protegia muita gente, embora ocultando o seu nome para evitar manifestações de gratidão. Depois da Segunda Guerra Mundial, enviou à Itália um donativo de 30.000 pares de sapatos. Inaugurou um fundo de pensões para os membros da Orquestra Sinfônica de Los Angeles, regendo gratuitamente um concerto em que dirigia, pagando do seu próprio bolso as despesas de viagem. Em 1944, um rapazinho que vivia no Brooklyn pediu-lhe um bilhete postal assinado Jamie, que tocasse a Sinfônica Heróica de Beethoven, que seu pai, morto na guerra, apreciava muito. Não só satisfez o desejo do órfão, incluindo a sinfonia num de seus programas, mas também tratou de investigar em vão, por meio da rádio, quem era Jamie. Tão cuidado no seu aspecto exterior como na sua arte, nunca se apresentou diante de estranhos de manga de camisa. Quando eu dirigia a orquestra, usava colarinho de celulose para evitar os intervalos para se submeter a uma boa massagem e mudar de roupa. Porque não precidia deste costume, recusou certa vez em Londres apresentar-se num camarote real. Gostava dos filmes do Rato Mickey e tinha um fraco e acentuado pelo jazz. Conta-se que, numa viagem de boa vontade, que executava com a Orquestra Sinfônica da NBC, pela América do Sul, alguns dos participantes e instrumentistas de sopro organizaram a bordo concertos secretos de jazz. Estava executando um deles quando aconteceu passar por ali o maestro. Pouco depois convidou para a sua cabine todos os executantes, pedindo-lhe que o executasse para uma exibição exclusiva. Não o entusiasma, no entanto, a dissonância da chamada música moderna, que considerava ofensiva para o ouvido.
Os campeões da nova música, que se inclinavam a acusá-lo de neofauvismo, fariam bem em recordar que na sua juventude pugnou com entusiasmo por compositores cuja música hoje clássica era um tão novíssimo. Wagner, Verdi, Brahma, Puccini, Ravel. Em abril de 1954, Toscanini ofereceu um concerto de despedida com a Orquestra Sinfônica da NBC no Cornell Hall de Nova York. Menos de 3 anos depois, quando ia completar 90 anos, o maestro faleceu. 2 gerações de apreciadores de música procuraram em vão descobrir o segredo da fascinação que exercia Arthur Toscanini como diretor de orquestra. Uns atribuíram a particular combinação de elegância e de vigor dos seus gestos quando dirigia, outros ao extraordinário ouvido ou à sua prodigiosa memória. Mas o certo é que estes mesmos atributos existiram noutros maestros que não alcançaram a sua fama. Ao reconhecer, com desconcertante fraqueza, que não havia maestro que o igualasse, Toscanini notava que as exigências e as exigentes normas por ele adotadas deveriam ser a regra e não a exceção. Não é que eu seja o melhor diretor de orquestra do mundo, costumava dizer. O que sucede é que sou o único bom. E no próximo episódio desta série, O Saber Universal, a história do homem por meio de sua biografia, o nosso personagem será Santos Dumont, o pai da aviação, sempre gravado ao vivo aqui da Academia Lato Sensu do Instituto Icapuí Filmes. Lembrando de que nenhum grande homem vive em vão. A história da humanidade não é mais do que a biografia dos grandes homens e das grandes mulheres. E eu sou Jonas Luiz da Silva, de Capuí. Até a próxima.